Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Olá Liliana, muito obrigado por teres aceito aqui este convite para estarmos aqui basicamente a falar um bocadinho de viagens. A Liliana, eu vou já deixá-la apresentar-se um bocadinho melhor, vou só dizer como é que eu conheci a Liliana e porque é que eu achei que era interessante tê-la aqui hoje a falar connosco. Eu conheci a Liliana vai para muitos anos, já há uma década e... não, menos de uma década. 10 anos, acho que sim. Acho que já foi há uma década. E na altura a Liliana era uma brilhante profissional a trabalhar por conta de outrem numa grande cadeia de hotéis, na altura em Lisboa. Estavas em Lisboa, acho. Ou não, ainda estavas no Porto? Estavas no Porto ainda, depois fui para Lisboa. Estavas no Porto, depois é que foste para Lisboa. E, portanto, nós, por intermédio de amigos mútuos, conhecemos e privávamos de vez em quando à custa desses nossos amigos mútuos, e sempre me pareceu uma pessoa muito interessante, muito inteligente, e que, ao fim de algum tempo a fazer a sua profissão, decidiu fazer aquela cena que um gajo vê nos filmes, de dizer: eu agora deixo tudo para trás e vou, durante um tempo, viajar pelo mundo. E não é? Há muita malta que diz assim: pá, isso é que era fixe, eu agora largava tudo e ia viajar pelo mundo. E pronto, e ela fez. E largou mesmo todas as suas amarras que tinha aqui em Portugal, pelo menos a nível profissional, não a nível de amizades, claro, mas as profissionais largou-as e partiu à descoberta do mundo e de si própria. E, entretanto, isso foi gerando aqui também uma certa atividade profissional. E, portanto, eu pedi aqui à Liliana para partilhar um bocadinho dessa sua história connosco, porque, tal como eu disse no evento da apresentação, não é? Quando apresentei isto, escrevi aquela linha de toda a gente, ou pelo menos 90% dos concorrentes em qualquer dos concursos de televisão, quando lhes dizem: e então, Dona Gertrudes, o que é que faz? O que é que era capaz de fazer com estes 5.000 euros que vai ganhar? Quase toda a gente responde: uma viagem, eu queria uma viagem de sonho à Índia, ao Brasil, a Taiwan, às Maldivas, a não sei onde, a Pikachu. Portanto, muitos sítios, e portanto, e a Liliana tem o prazer também já de ter estado em muitos desses sítios que são alguns dos destinos de sonho que as pessoas, e portanto vai ser mesmo muito interessante podermos falar aqui um bocadinho com ela e beber um bocadinho da experiência dela. Olá Liliana, queres-te apresentar com mais alguma coisa além daquilo que eu disse? Acho que foi uma excelente introdução, obrigada. Foi melhor que eu fiz hoje. Melhor que fizeste, também foi o melhor que me fizeram hoje a mim. Eu posso acrescentar que sim, isso é tudo verdade, o que o Ricardo estava a dizer, que eu estava na carreira executiva e que estava, acho que é um dado importante, estava muito feliz. Eu gostava muito do que estava a fazer, estava muito feliz. E era o que tinha aquilo que se considera sucesso. Portanto, o que me levou a cortar com isso não foi propriamente uma crise. Eu estava num trajeto de sucesso, e às vezes as pessoas dizem que gostavam de fazer uma coisa do género, mas nesta fase não, porque estou a evoluir ou porque estou não sei o quê, mas um dia... E pronto, é uma desculpa, ou pode não ser, mas o facto é que eu também estava eu estava bem, mas de qualquer forma ainda assim encontrei a motivação para a certa altura cortar com todas as amarras e também acrescentar que disseste que em termos de amizades e assim não, amizades, família mantiveram-se, mas aquilo que eu fiz pressupõe também largar um bocado o contacto primeiro físico e depois largar um bocado as formas de relacionamento comuns a que nós estamos habituados, não é? Eu passei a ver as pessoas muito menos, agora até nos habituamos um bocado mais ao digital e estas coisas são mais comuns. Há 5 anos atrás, nem era assim muito e, portanto, também pressupõe um bocado de largar mesmo também essas amarras e não ter... E passar muitos meses sem dar um abraço a um amigo, em que todos os dias tens de te apresentar e dizer o teu nome, por isso também só acrescentar isso, que essas amarras também foram largadas. E diz-me uma coisa, falaste agora aí que estavas bem, estavas numa carreira, num processo de sucesso, estavas a ter sucesso na tua função e ainda assim encontraste a motivação para fazeres isso que muita gente fala. Qual foi essa motivação? Qual foi o trigger que te disse: e mesmo assim vou fazer isto?
Pois foi o sucesso. É que a certa altura eu habituei-me, sem falsas modéstias ou sem querer ser, como é que se diz, arrogante, a certa altura eu habituei-me ao sucesso e, portanto, eu defini um objetivo e eu atingi o objetivo. Também não definia, assim, objetivos não queria correr uma ultramaratona, mas pronto, definia objetivos ambiciosos, acho eu, para a minha idade e para o meu meio. E atingi-os, e a certa altura desenvolvi um método em que atingir objetivos era uma coisa relativamente fácil e isso tornou-se aborrecido. E portanto foi esse o trigger, foi este jogo é assim, tipo, vai ser assim a vida toda, tipo, eu defino uma cena e depois às vezes custa mais, às vezes custa um bocado menos, mas pronto, mal ou bem, depois a certa altura chego lá. E então o trigger foi esse, foi eu esgotar aquele método que me tinham dado, o roadmap de, olha, a vida é assim, tu queres isto, defines e pronto, e vai a vida toda isto. Eu tipo, a sério, é a vida toda isto? Então quis experimentar outras coisas, que era não ter assim um objetivo, não saber muito bem o que é que ia acontecer amanhã. Eu fui educada e venho de um meio em que a segurança é muito importante, portanto ter o trabalho, ter o ordenado ao final do mês, a casa, pronto, venho de uma família daqui do Porto, os meus pais são de classe média e portanto para eles os bens é muito importante e cuidar de tudo isso e o trigger foi, eu quero experimentar o que é andar assim um bocado à louca, não é, dentro deste contexto. O que é as pessoas... os teus amigos, a tua família, qual foi a reação deles quando tu partilhaste esse plano altamente lógico de muito sucesso, esta cena de eu defino um objetivo e atinjo, por isso vou largar isto tudo? O que vão responder a isso? Quando eu comecei a dizer que queria... Eu estava mesmo numa fase, eu tinha-me tornado diretora de hotel, íamos fazer uma abertura de um hotel, e era jovem para a altura, e pronto, e uma mulher e tal. Estava em Lisboa, assim, numa fase bastante da carreira, e quando eu comecei a partilhar isto com amigos mais próximos e colegas de trabalho e tal, as pessoas achavam que eu estava a ter um nervous breakdown, um esgotamento. Isso é um esgotamento, estás muito cansada e é muito stress, é muita pressão, então não me levavam muito a sério. Inicialmente, porque aquilo parecia-lhes tão ridículo, não é? Tipo, a pessoa que está... Então, tipo, vai abrir um hotel para ser diretora do hotel, e aquilo parecia-lhes tão estúpido que, então, compreendiam que era uma doença. Estava doente. Só quando eu comecei a dar mais passos nesse sentido, tipo, sei lá, falar com o meu chefe e dizer que ia pedir uma licença sabática, a qual ele não reagiu muito bem, começar a pôr um mapa gigante na minha casa e a receber hóspedes em Airbnb porque queria começar a aprender a partilhar o meu espaço com outros, e couchsurfing, porque eu queria começar o que é aprender a viver num hostel, por exemplo, eu sabia que para fazer a viagem que eu queria fazer uma viagem longa de pelo menos um ano. Na altura não tinha bem definido quanto tempo, mas eu queria ir há algum tempo, portanto eu ia gerir um budget e eu sabia que não ia ficar em hotéis de 5 estrelas como aqueles em que eu trabalhava. E, por exemplo, eu nunca tinha dormido num hostel a partilhar quarto com outras pessoas e eu, só quando eu comecei a dar passos assim, tipo, mas porque é que agora tens pessoas de couchsurfing em tua casa? Primeiro quero aprender, quero partilhar com outras culturas e acho isto espetacular, esta economia em que as pessoas não têm que pagar. Segundo, eu sou um bocado uma menina mimada, nunca partilhei a minha casa e acho que é fixe eu começar a aprender. E punha um mapa grande na parede de casa, os meus hóspedes deixavam lá pins a dizer onde é que eu podia passar. Quando aquilo se começou a materializar em pequenas coisinhas, os meus amigos e a minha família começaram a levar a sério e alguns incentivaram-me mais do que outros, a família não, a tentar-me de alguma maneira de mover, os colegas de trabalho também, sobretudo a minha liderança, a achar que não, que era um mau move. Depois aqueles amigos mais próximos, as pessoas que realmente me conheciam e percebiam as minhas motivações, a apoiarem de alguma maneira, mas assim um bocado de pé atrás, tipo, eu acho isso um bocado fora, mas não houve assim grandes cheerleaders, não houve, de facto. Qual foi aquilo que tu achaste mais difícil em fazer isso? Ou seja, qual foi aquele momento, não o momento durante a viagem, com certeza houveram vários, poderás partilhar, claro, mas para fazer essa mudança, qual foi aquele momento em que tu disseste que achaste isto mais difícil, que achaste que tremeste, aquele momento que... Houve dois muito importantes. Essa mudança. Houve dois muito importantes, houve três importantes. Assim por ordem de importância, de dificuldade, acho eu, ou pela ordem de acontecimento, pela ordem que aconteceram. O primeiro foi a conversa, eu
lá está, estava numa posição executiva e tinha lealdade profissional, quis avisar na minha empresa, a empresa onde eu trabalhava, com o tempo, até porque eu já sou mais, mas na altura já era assim um bocado expansiva e gosto de falar das minhas coisas, dos meus assuntos, torno tudo um bocado público e eu não queria ter segredos e, portanto, eu tinha colegas de trabalho que também eram amigos e as coisas misturavam-se um bocado e para mim era difícil esconder com um mapa gigante na parede da minha casa e eu fazer eventos e jantares que queria dar uma volta ao mundo. E, portanto, decidi falar com o meu chefe antecipadamente e a reação dele, e com um ano de antecedência, e a reação, porque era para ele ter tempo de se preparar e de saber, e a reação dele foi má. E eu a certa altura tive mesmo que pôr o meu lugar à disposição e depois me despedir, me demitir. E esse momento foi muito difícil. Aquele momento em que eu percebi, ok, eu vou mesmo ficar sem nada. Tipo, ele não me dá uma licença sabática, está zangado comigo, portanto já não me põe energia em mim e já não, em termos profissionais já está. Portanto, eu tenho mesmo que deixar este trabalho. E eu tinha trabalhado naquela empresa, na mesma empresa, é um grupo hoteleiro português, desde os meus 19 anos, fazendo coisas ao mesmo tempo, estudando. Eu estudei um bacharelato, licenciatura e 2 pós-graduações e mais uma graduação, sempre a trabalhar, sempre no mesmo grupo hoteleiro. O grupo tem 9 hotéis, eu abri o último, trabalhei nos outros 8 em muitas funções diferentes, mas, ou seja, aquilo era muito o meu forte, era o meu quartel-general, estava muito à volta daquilo. Eu tinha uma segunda chave de casa no meu escritório, estava muito ligada àquilo tudo. Portanto, no dia que foi o meu último dia de trabalho naquela empresa, eu percebi, uau, tipo, a minha identificação profissional foi ao ar. Certo. Depois, terminei um relacionamento que tinha, de 4 anos, 3 anos e tal, terminei por motivos vários, nomeadamente esta incompatibilidade. Este era um sonho meu, não era um sonho do meu companheiro, ele estava disposto a embarcar nele, mas em claro desconforto, e aquilo estava a trazer muitos atritos entre nós, não, que não era... pronto, estávamos em momentos da vida ou com objetivos diferentes, e também tenho que reconhecer isso, que eu para realizar este sonho também não vai ser, não vou forçar uma pessoa no meu sonho, isto não faz sentido. Portanto, também foi um momento assim de uau, e foi quase a seguir. E depois o momento em que eu entreguei a casa, pus as coisas da minha casa à venda, porque entretanto eu tinha uma casa, eu vivia numa casa, fazia sentido mais ter casa. E eu pus as coisas todas da minha casa, listei tudo no LX e pus tudo à venda, e estranhamente, tipo, ainda 6 meses antes de partir, porque entretanto tinha decidido que só ia partir na mesma na data que eu tinha posto na cabeça, daí um ano. Portanto, 6 meses antes de partir, a primeira coisa que eu vendi foi a minha cama. Portanto, tinha a casa toda montada e não tinha cama. E no dia em que eu vi a cama, e não fazia sentido comprar outra, porque eu tinha posto. Então, no dia em que eu vi a cama sair, pensei, uau, as minhas coisas, e estou-me a desfazer de tudo. Também foi um momento assim muito... E depois vivi 6 meses com uma casa toda montada. Depois foram as cadeiras da sala. Depois então a casa ia-se desmantelando aos poucos à medida que eu ia vendendo e dando coisas, e parecia que eram bocados da minha, tipo da cebola, que não foi bonito. Não é romântico este processo de... Não é. Se voltasses a fazer, tinhas despachado tudo de uma vez, ou seja, tinhas cortado completamente aí, achaste que foi mais duro ter ido passo a passo, vendo as coisas a desmontar-se, do que ter... rasgar logo e dizer, pronto, vou sair daqui e vou agora, em vez de ir daqui a 6 meses? Sim, a venda dos objetos, eu punha só a cama à venda no fim. Não a vendesse, azar. Mas eu punha a cama à venda logo, não é? E guardava a cama, que é assim, tipo aquela cena, é um bocado essencial. Mas, de resto, é uma coisa pela qual tem que se passar. O trabalho e a relação tinha assumido. Não arrastava tanto tempo a tentar insistir em coisas que não faziam sentido. A partir do momento em que o trabalho não estava a fazer sentido, eu, em vez de dizer com um ano de antecedência, metia na minha cabeça, olha, isto não vai dar mais e, portanto, é agora. E, sim, fazia as coisas mais de uma vez. Fui um bocado naiva a achar que ia ser um ano mágico de preparação. E não é um ano, não é de preparação, não há preparação possível para isto. É um ano a desfazer-se de coisas e de relações e de apegos, e isto não tem nada de mágico. Portanto, eu aprendi isso. Tem muito de mágico, mas não tem nada de confortável. E eu podia ter sido mais suave para mim se fizesse isto abruptamente, passando aqui o paradoxo. Se isto fosse à adulta, era mais suave. Certo. É como tirar um penso, não é? É exato, é isso. E nessa perspectiva
Como é que estava o teu ânimo então quando partiste? Continuavas super entusiasmada por isto fazer essa viagem à volta do mundo, ou este processo desgastou-te e não estavas assim tão fixe quando foste? Teve altos e baixos. Portanto, o ficar desconstruída de não ter uma profissão, não me identificar como eu sou. Quem és? Eu sou a gestora hoteleira? Não era. Eu sou a namorada? Também não era. Eu sou aquela pessoa que vive... também não vivo ali. Isso desgastou-me um bocado. Sim. Depois eu comecei a explorar algumas coisas aqui em Portugal, tipo comunidades alternativas, meditação, mindfulness, fazer retiros de Vipassana, e se calhar algumas pessoas neste grupo até estão familiarizadas com isso. E aquilo trouxe muita coisa e também tirou muita coisa. E portanto ia fazendo ali, balanceando o desconforto com recursos novos para lidar com o desconforto. Por exemplo, o Vipassana aquilo acrescenta uma camada gigante de desconforto, de coisas que nós vemos sobre nós próprios, é a minha experiência, e também acrescenta uma camada gigante de capacidade para lidar com isso. Portanto, aquilo era assim... Agora, para quem não está tão familiarizado, explica só um bocadinho de como é que funciona o retiro do Vipassana. O Vipassana é um retiro de 10 dias de silêncio e meditação. É uma técnica desenvolvida por um senhor indiano que se chama Goenka, que viveu nos anos 50, e há áudios gravados por ele, e é uma técnica que é replicada no mundo todo, mas basicamente as pessoas entram num sítio, entregamos os nossos bens todos e temos uma cela ou um colchãozinho e meditamos 10 horas por dia, mal ou bem, saiba-se meditar ou não. E no primeiro dia, há muita gente que já sabe, há outras que não sabem, mas ao segundo dia, definitivamente, ao fim de 10 horas, no segundo dia já vamos em 20, já se sabe meditar. E os áudios também é um building up em que eles vão ensinando mais técnicas de meditação. Ele começa só com focar na respiração e acaba com ser capaz de fazer um scan ao corpo todo e estar ali quase a levitar. Mas pelo meio é um processo muito interessante, não é? É duro. Okay. Quando chegou o dia da viagem, por exemplo, há uma pessoa que nós temos em comum, um amigo que nós temos em comum, que é o Sérgio Rito, que eu não sei se ele faz parte deste grupo, que sabia desta minha intenção, era uma das pessoas que sabia desta minha intenção, e tipo, eu lembro-me, por exemplo, 2 meses antes, eu por acaso cruzei-me com o Sérgio Rito na rua, e ele perguntou-me, então, já estás preparada e para onde é que vais? E eu disse assim um destino tipo, quase meio à sorte. Não foi bem à sorte, mas foi quase meio à sorte. Tipo, vou para a Índia. E já tens os bilhetes? E eu, já compraste o teu voo? E eu, não. E como é que fazes o passaporte? Precisas de um visto, não é? E eu não sabia se precisava de um visto para a Índia. Eu, não sei. Olha, e já que vais fazer isto? Porque agora vou fazer uma viagem, sabes que eu costumo ir a Moçambique. Como é que é dos cartões de crédito? Há uns que cobram menos taxas e eu tipo, zero, não sabia. Portanto, o Sérgio Rito fez-me na rua em 30 segundos 5 perguntas às quais eu não sabia responder. E eu percebi, eu se calhar não tenho pensado muito nesta viagem, afinal. A pouco tempo de me apresentar uma pessoa, que hoje é meu amigo, que estava a chegar de uma viagem que eu queria fazer. E foi assim, ele apresentou-me um amigo, que hoje é amigo em comum, disse, olha, eu acho que se calhar eu vou-te apresentar uma pessoa, e apresentou-me esse rapaz, que é o Tiago, em que eu fiz as perguntas a ele começou-me a dar dicas de como é que eu tinha que me organizar. Portanto, os últimos 2 meses antes da viagem, eu estava em total denial que eu ia viajar, na verdade. Estava triste, mas também estava zero preparada. Tipo, estava confusa, estava muito confusa. Certo. Então, acredito que com estas mudanças todas também muitas pessoas têm um sentido de identidade muito ligado com a sua profissão, com as suas relações, não é? Como tu estavas a dizer, já não posso dizer sou a Liliana, sou gestora hoteleira, sou a namorada disto, sou a mãe ou o pai de não sei, não é? Quando vou à escola eu nem sequer tenho nome. Quando eu vou buscar os filhos à escola eu não tenho nome, eu sou o pai da Dani. O pai da Dani e do Miguel. Olha, está aqui o pai da Dani e do Miguel. Acho que ninguém sabe como é que eu me chamo, sequer. Nós temos muito sentido desta identidade ligado com coisas externas a nós. Portanto, sim, eu próprio às vezes tenho dificuldade em me apresentar sem recorrer a qualquer um destes artifícios que eu sei que não sou eu, porque eu não sou o coach, eu sou o Ricardo que está a fazer coaching, ou que está a fazer formação, ou que é pai, mas amanhã posso não ser, ou sou marido, mas amanhã posso não ser. Portanto, mas tenho dificuldade às vezes em me identificar com alguma coisa que não tem estas características externas. E quando largamos essas amarras todas, podemos entrar aqui num momento de grande confusão, não é? Mas afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Como é que funciona esta coisa toda? Sim, eu tinha quase que me identificar com um projeto futuro.
Certo. Eu sou a pessoa que vai fazer não sei o quê. Eu vou fazer uma viagem. Eu vou dar uma volta ao mundo. Então, e depois tinha muita validação, assim, de pessoas novas, não é? Porque as pessoas que já me conheciam achavam que eu estava maluca. As pessoas novas nutriam logo, assim, uma admiração, tipo, vais dar uma volta ao mundo e tal. E aquilo servia-me, mas era tipo, eu tinha consciência de, eu não sei o que é que eu digo a estas pessoas. Então vou dizer que eu sou a pessoa que vai fazer não sei o quê. Foi um período interessante da vida. Ora, e o que é que quanto tempo é que acabaste de postar a fazer essa viagem? Ou seja, que era suposto ser mais ou menos um ano? 2. Demorei e eu fui em janeiro. Eu ouvi falar de um livro que era A Volta ao Mundo em 80 dias. Eu demorei. Era possível. Faltavam 4 meses para serem os 2 anos. Eu vim em setembro. 4 meses para ter. Porquê? Porquê mais tempo? O que é que aconteceu, Meg? Gostaste tanto que ficaste mais tempo? Porquê mais tempo? Porque eu perdi-me no destino. Eu não ia com destino. A intenção era mesmo entrar num flow, aprender a fluir, deixar que a vida me levasse, não sei o quê. Bem, há 2 motivos. Vamos ser verdadeiras aqui, eu vou ser autêntica e verdadeira. Há 2 motivos. O primeiro é esse. Eu entrei mesmo no flow e deixei que a vida me levasse. Segundo, e muito honestamente e muito pragmaticamente, acho que nunca disse isto e já falei várias vezes sobre estas reuniões, que ele saiu muito mais barato do que eu estava a contar. E, portanto, o dinheiro ia render muito mais do que eu estava à espera. Eu tinha feito uma previsão de budget e eu aprendi, ao fim de 6 meses ou menos, a cortar o meu budget em termos de estilo de vida para metade. Portanto, eu saí daqui princesa, e cheia de necessidades e de coisinhas que eu achava que ia ter e que ia ter de querer fazer, estavam consideradas no meu budget, e passado 6 meses eu já tinha perdido metade dessas necessidades e, portanto, eu estava a gastar metade daquilo que eu achava. E eu consegui esticar o orçamento durante muito mais tempo. E isso também ajudou a que eu pudesse estar no flow, não é? O Nuno Fonseca, o nosso amigo em comum, tem outra teoria, que é: a malta em Portugal é uma seca e, portanto, decidiste ficar por lá. Não, eu tinha saudades, nomeadamente do Nuno Fonseca, era uma das pessoas com quem eu estava até em contacto. Não digas isso, nunca mais se vai calar. Nunca mais vai mandar mais. O que foste fazer? Eu tinha saudades, as pessoas não eram uma seca. Alguma vez Portugal durante esse ano e mais de meio? Passaste por Portugal ou estiveste sempre lá? Não, eu saí daqui de Portugal, fui para a Índia, atravessei o Pacífico, a mesma volta ao globo. Não foi uma direção e fui para outra. Portanto, eu saí daqui, fui para o Pacífico e vim para o Atlântico. Então passaste mesmo esse tempo todo sem abraçar os teus pais, sem estarem fisicamente com as pessoas que tu conhecias, que tu conheceste o resto da tua vida toda antes de fazer essa viagem. Sim. Encontrei 3 pessoas que conhecia, umas logo no início da viagem, a Mia e a Aziza, que também são pessoas que temos em comum, na Índia, porque a Mia faz um retiro à Índia e eu cruzei com elas no retiro delas, mas eu estava a viajar tipo há 3 meses aí, foram as primeiras pessoas com quem me cruzei, e tive uma amiga que nos seus 22 dias de férias de um dos anos em que eu estava em viagem, ela foi ter comigo e viajou comigo um mês, tirou 22 dias seguidos, que é a Joana, e viajou comigo durante um mês e tive com essa amiga. Ok. E o que é que tu dirias que foram os highlights e os downlights dessa tua viagem? Ou seja, o que é que tu dirias que foi as coisas fixes e as coisas chungas de ter feito isso? Bem, as coisas fixes são imensas e quase imensuráveis. Foi a experiência pessoal que eu ganhei e que me apaziguou em termos da necessidade que eu tinha de diversidade e de comer o mundo, literalmente de querer ter todas as experiências. A primeira foi eu perceber, ok, eu não posso ter todas as experiências, o mundo é muito pequeno e é muito grande ao mesmo tempo, eu não posso viver todas as vidas numa vida, eu não posso... Cheguei à Índia e fui fazer um curso de yoga e pensei, maravilhoso, agora quero ser a prof de yoga mais fit, depois percebi, para isso tenho que ficar aqui. E tenho que fazer yoga, não é? E não dá para... Depois cheguei ao Nepal e fiz aqui o trekking, como tornar guia de trekking. Depois queria ser instrutora de mergulho. E depois encontrei aquele padrão, tipo, eu quero ser tudo ao mesmo tempo numa vida. Eu também quero ter uma família, quero ser mãe, quero ter amigos, quero ser executiva, quero ser... Portanto, o highlight maior foi eu aceitar que... Pronto, ok.
o mundo é muito grande, eu queria ver tudo e aceitar que eu não vou ver tudo. Eu nem vou ter as experiências todas, nem vou viver as vidas todas numa vida. E eu acho que esse foi o ganho que eu tive, fazer pazes com isso. Com ter um corpo que tem um período limitado neste planeta e que eu tenho que escolher o estilo de vida que eu quero ter e a pessoa que eu quero ser, no fundo. E também aprender que não escolher também é uma escolha. Essa questão do flow, vou onde me levar, isso também é uma escolha. Também estou a escolher não escolher. Também estou a escolher não ser a professora de yoga ou não ser a executiva e à espera que venha a coisa seguinte ou que venha a coisa melhor. Estou a escolher não ficar com esta pessoa nesta relação, porque não escolhi, vou ver, e depois estou à espera que venha outra ou uma coisa assim. Certo. Foram os maiores highlights. Não sei se isto é muito abstrato ou esotérico. Não estou, sim. O downside disto foi o cinismo que eu ganhei enquanto ser humano nesta experiência de estar vivo. Em que a vida continua para mim a ser uma grande aventura e uma experiência fascinante, que eu olho com um certo cinismo, porque é uma aventura finita, é uma aventura adulterável, de alguma maneira, portanto eu tenho alguma capacidade de mudar e isso, em termos pessoais, não é? Isso foi um downside. E depois também uma coisa que é um side by side, joga para os dois lados, tá? Para os dois lados, que é eu ver o mundo como ele é. Vamos lá ver, o mundo é sempre visto por mim, é sempre a minha perspectiva e é como se eu fosse um rinoceronte, vejo sempre aqui o nariz, não é? À frente. E eu consegui ver as notícias ao vivo, em vez de ver na televisão. Eu tenho um desafio com as notícias na televisão, não me identifico com aquilo. Eu gosto de ver as notícias ao vivo. E ver as notícias ao vivo é heartbreaking. Então eu reconhecer o meu privilégio, ter nascido branca europeia no século XXI, e perceber que não faço muito com esse privilégio e que se calhar tinha a responsabilidade de fazer um bocado mais e também ver que a minha t-shirt da Zara foi feita numa fábrica no Vietnã onde estavam a trabalhar crianças e literalmente ver as crianças a trabalhar e agora continuar a comprar a t-shirt da Zara às vezes. Isso trouxe-me uma visão muito mais responsável e um sentido de culpa ao mesmo tempo, porque eu não consigo dedicar mais causas todas e portanto a t-shirt orgânica, de algodão orgânico que não tem tintos naturais e que foi feita em fair trade e não sei o quê, não me custa 5 euros e eu não estou disposta a investir a energia que eu preciso. Por causa o exemplo da t-shirt é péssimo porque roupa não preciso mais, mas outras coisas e eu, portanto ganhei um sentido de responsabilidade aliado a um sentido de culpa às vezes quando faço coisas que não, assim uma incongruência, não é? Tipo, eu vi esta cena acontecer e continuo a fazer aquilo. Não sei se isto foi claro ou se foi... Houve algum momento em que disseste assim e tu sabias que a certa altura ias voltar para casa e quando chegasses cá continuavas a não ter uma carreira profissional, a não ter uma relação, ou seja, a não ter casa, não é? Houve algum momento que disseste assim, e se eu ficasse aqui para sempre, não é? E trabalhasse como bartender aqui num bar, tipo o Tom Cruise no Cocktails, eu fico aqui nas barras a trabalhar de bartender e pronto, e está fixe. Houve muitas vezes isso. Os primeiros 4 ou 5 meses não, e depois houve muitas vezes isso. E era um dos desejos que eu tinha, e era um dos motivos que eu ir com uma relação, ou ir com uma pessoa, também não batia, nem era a ambição dele, nem batia certo com a minha, porque eu queria mesmo ter essa liberdade de poder redefinir a minha vida e se encontrasse um sítio que me chamasse, ou uma profissão, ou uma coisa assim, um chamado, ser voluntária a fazer não sei o quê na Tailândia, eu queria ter essa possibilidade em aberto. E, portanto, houve vários sítios em que eu contemplei a possibilidade. No fundo, estava-me a enganar, porque e andei até há muito pouco tempo. Até eu fui agora, com este Covid e esta coisa que me voltou a fixar em Portugal, porque, entretanto, eu não tinha regressado mais, tinha passado 5 anos, eu tinha andado permanentemente às voltas. Foi agora que eu tomei a realização e que assumi para mim mesma que isto, no fundo, durante este tempo todo foi um engano. Eu achava que estava à procura de um lugar ou de um propósito. E eu nunca iria ter coragem de não estar em Portugal. A minha família está aqui, os meus pais, eu estou neste momento em casa deles, eu tenho um irmão, tenho um sobrinho, e eu lidar com a culpa de só vir aqui uma vez por ano, ou de ficar para sempre perdida a fazer não sei o quê,
iria ser, e não estou livre ainda e agora emigrar, e a situação profissional, que podemos falar mais à frente, em que eu me encontro neste momento, se calhar pode-me obrigar, mas eu definir isso como objetivo só por egoísmo, no fundo, porque ia ser, eu não ia conseguir lidar com isso. Uma coisa é agora a minha vida profissional, a contingência levar-me lá, outra coisa era, encontrei aqui um spot altamente, vou ficar aqui. E eu naquele momento não ia conseguir lidar com isso, porque eu sei que a minha família me quer perto e eu sinto que quero estar de alguma maneira presente na vida dos meus. Tenho que viver com eles, neste momento estou a viver com eles, tem que ser assim, mas quero visitar de 2 em 2 meses, uma vez por mês, quero ter a possibilidade de vir. Se eu vivesse no Nepal ou na Guatemala, como eu ponderei, ia vir uma vez por ano. 2 sítios muito parecidos, aliás, o Nepal e a Guatemala. Imagino que... São sítios idênticos. São quase iguais. Tem tudo a ver. Dizer, não sei se é ir para o Nepal ou para a Guatemala. Qual destes sítios todos que tu visitaste? Nós já vamos falar porque depois, quando voltaste, acabaste por entrar aqui fazer disto profissão, mas destes sítios em que tu visitaste, qual foi aquele que mais te maravilhou? Ou seja, quando as pessoas dizem assim, queria fazer assim uma viagem de sonho, assim, uma coisa espetacular, qual foi aquele sítio que tu dizes assim, toda a gente devia visitar este sítio, isto é maravilhoso, isto é espetacular? É Guatemala, acho que porque a viagem de sonho é preciso especificar, mas qual é o sonho? Certo. O sonho é aprender, o sonho é desenvolver-se pessoalmente, o sonho é ver paisagens bonitas, o sonho é ter desafios físicos, autossuperação. Qual é o sonho? A Guatemala é um sítio que eu acho que toda a gente devia visitar por causa destas realizações. Os altos e baixos da minha viagem estão assim um bocado ali, é como se estivessem ali concentrados. Consegue-se ter, numa experiência curta, ainda àquele sítio, um bocado disto que eu estava a dizer, destas realizações, de ver, o mundo é uma cena, tipo, esta economia, por exemplo, a sociedade está montada de uma forma um bocado weird, e na Guatemala consegue-se ver. O passado e o presente, a cultura ancestral ainda está viva, a cultura nossa ocidental está lá a tentar, há 500 anos, sobrepor-se à outra, eles a resistirem, e a natureza a ser tomada por estruturas socialmente supostamente necessárias, tipo escolas e centros de saúde, mas de betão. Aquilo está muito... Há outros sítios assim, a Guatemala é um dos que eu conheço melhor e foi um dos sítios em que eu senti mais o mundo a ser mundo, o mundo autêntico, cru. O mundo é muito cru lá, com toda a sua beleza e todas as coisas horríveis que tem, de fome, crianças malnutridas, trabalho infantil, violência doméstica, alcoolismo. Eu estou a vender muito bem este país, não é? Alcoolismo, mais crime. Tenho vontade de ir à Guatemala. Assassinatos. Vou já cancelar a minha viagem às Ilhas Maldivas para... Guatemala. Eu sou líder de viagens na Guatemala, ou tenho sido líder de viagens na Guatemala. Todas as vezes que eu lá vou, nomeadamente na última, roubam-me um telefone. Assaltam um telemóvel. E eu estou habituada àquilo. Portanto, eu aconselho toda a gente a ir. Não é assaltam, não é com violência, mas todas as vezes que eu passo lá tempo... Mas é pedem com jeitinho e disse: menina, sabe que se me pudesse dar o seu telemóvel, era bom. Pronto. Eu a certa altura já flexibilizo, facilito, acho que estou em casa, acho que já não estou num ambiente que é desconfortável para mim. Há lá uma cidade que eu já acho que conheço melhor aqui do que a Maia, que é onde eu estou neste momento, ou que o Porto. Portanto, a certa altura as coisas misturam-se na minha cabeça e eu acho que estou num lugar seguro. Porque eu conheço o lugar, não quer dizer que ele seja seguro. E, portanto, já deixo a mala aberta e olho para o lado e deixo o telefone aqui, e na Guatemala não se pode fazer isso. Apesar de eles serem muito doces e muito amorosos, todas as pessoas à tua volta parecem uns amores, mas efetivamente alguém naquela sala te roubou o teu telemóvel. Por incrível que pareça, aqui isso aconteceu. E eu acho isso fascinante, por isso eu aconselho as pessoas mesmo a irem lá. Sim. O Nuno está aqui a fazer algumas perguntas sobre se as pessoas que vão contigo também ficam sem telemóvel, mas antes de lhe responder, gostava que explicasse aqui, então, ao nosso público também, ou seja, tu fizeste essa viagem e depois, ou seja, quando voltaste, isso acabou por ficar a tua profissão. Como é que foi essa passagem, né? De eu vou fazer uma viagem à volta do mundo e eu levo pessoas a fazerem viagens a sítios espetaculares, a partir. Uma vez mais eu podia contar a história de que fica bem, que cheguei e encontrei o meu propósito e aquilo foi super romântico, comecei a levar pessoas. Não foi assim uma história
fascinante de bonito. Eu cheguei e eu queria me reintegrar na vida em sociedade e, portanto, não tinha casa, vim para o Porto. A hotelaria, e vou dizer isto, pronto, assim, a hotelaria naquela em que eu trabalhava tinha perdido para mim o fascínio. E neste momento eu estou disponível ou até interessada em, eventualmente, em reingressar numa carreira em hotelaria e até gostaria de ter um negócio próprio nesse sentido. Mas naquele momento aquilo tinha perdido para mim o fascínio, no sentido em que eu não entendia o overuse, o uso excessivo de expertise, de conhecimento e de recursos só em benefício do status. Porque pode-se proporcionar uma experiência de alojamento que cumpra a necessidade das pessoas que precisam de se deslocar porque estão em férias ou em negócios, sem ter que puxar o lustre ao status e ter as coisas overdone. Eu peço desculpa pelos estrangeirismos, assim, agora, as coisas demasiado elaboradas só porque a pessoa quer dizer que ficou num hotel de 5 estrelas e que comeu num restaurante que havia uma espuma de não sei o quê. Aquilo para mim tinha perdido o absoluto fascínio e eu achava, eu na altura, agora já não, eu acho que a experiência tem o valor e que é uma experiência de diversidade interessante. E há quem a valorize. Até um certo ponto, mas naquela altura aquilo para mim não tinha sentido nenhum. Tipo, por exemplo, eu geria um grupo hoteleiro ou um hotel, vamos pôr aqui um hotel, 150 quartos, em que são capazes de estar 80 livres, mas tem que ter o ar-condicionado ligado a 22 graus e as luzes todas do corredor acesas, porque é um hotel e porque alguém pode entrar no corredor e porque de fora se vê um desperdício gigante de recursos, que hoje já me começam outra vez a fazer algum sentido, que naquele momento, da maneira que eu vinha, fazia sentido nenhum na minha cabeça. Sim. Portanto, a hotelaria estava fora de questão. Então eu também queria continuar no meu processo de desenvolvimento. Fui trabalhar para uma área que eu achava que ia ser interessante para mim, que foi o marketing digital, e que não foi. Porque aquilo era com um ecrã, com um computador, o meu interface eram teclas, eu sou uma pessoa de pessoas e de experiências, e portanto, no fundo, eu estava profundamente frustrada ao fim de 3 meses de regresso a Portugal, ao Porto, e não estava bem. Não posso dizer, não, foi maravilhoso. E nessa experiência minha de frustração de não encontrar um novo propósito profissional, que é, portanto, aquilo que eu aprendi a fazer, em que sou boa e que tinha sucesso e que estou muito treinada para fazer, eu acho aquilo estúpido. E esta coisa nova que eu estou a aprender não me satisfaz. E além disso é novo. Portanto, eu estou a começar uma curva de aprendizagem em que eu sei zero e estou a ir a competir com millennials e com pessoas que gostam de fazer aquilo. E, portanto, um bocado inglório para alguém da minha idade, que tinha 35 anos. Ou 34 anos, pronto, achava que estava a perder e não gosto. E entretanto conheci, por causa de ter viajado durante muito tempo, comecei a seguir pessoas, umas conhecem as outras, não sei muito bem como é que acontece, há um núcleo informal de viajantes portugueses, pessoas que viajam de forma independente durante longos períodos. Uns apresentam-se aos outros, porque depois há uma certa depressão do pós-viagem. Que saco, não é? Acontece. É o hangover, assim, tipo a ressaca de não ter a dopamina permanentemente, as experiências e a diversidade. Já não é nada novo, não há aqui coisas para conhecer, também não estou em perigo, não tenho que estar atento, não é? Já sei que vou dormir hoje, e depois a falta de fascínio pelo mundo como ele é, o tal cinismo que se ganhou, e agora o que é que eu faço com esta informação toda? E agora não posso comprar roupa na Zara, então onde é que eu compro roupa? É muito confuso. E há uns grupos mais ou menos informais de pessoas que se vão assim aglomerando. E que através desses grupos eu conheci uma agência que me convidou para começar a liderar para eles, que foi a da Wanderlust na altura. Entretanto, eu estou a liderar para uma outra agência, que é a Landscape neste momento, mas conheci a dona da agência, e todas as pessoas que trabalham para essa agência trabalhavam da mesma maneira que eu, que é, olha, eu conheço este destino, gosto muito, vou apresentar um itinerário. Se a agência achasse que o itinerário tinha potencial para vender e que se enquadrava nos seus, na sua visão de como é que é uma viagem, colocavam à venda. Se vendesse, mandavam-me clientes e depois havia um revenue share, em que a agência fica com a parte do share agora. O líder, portanto a exploração é feita pela conta do líder de viagens, nós é que temos que conhecer o lugar e nós é que temos que desenvolver o itinerário, e nós é que recebemos o grupo e fazemos a viagem, mas os clientes efetivamente chegam a nós através da agência. A não ser que eu queira ser uma influencer das redes sociais, e há algumas pessoas que trabalham neste meio que são, eu não tenho esse perfil. Como não sou uma influencer, eu preciso de uma agência que me venda. Como os clientes chegam através da agência, apesar do trabalho ser meu,
o share vai para a agência. E então eu comecei a fazer este trabalho, a trabalhar como freelancer nisto, com viagens para a Malásia, para a Guatemala e para Marrocos, e também como organizadora de eventos, mas eventos conscientes, que é assim o nome, Conscious Events, que é assim o nome, eventos transformacionais. Poderiam ser eventos, por exemplo, relacionados com coaching, com PNL, com meditação, com retiros. Portanto, eu queria contribuir queria que fossem eventos que contribuem para um mundo melhor e que tivessem algum tipo de propósito. Okay. E também, mais uma vez sendo honesta, encontrei aí um nicho. Normalmente as pessoas que estão na área, sobretudo dos eventos mais relacionados com yoga, meditação, não vêm de um passado corporativo e não são muito estruturadas. E encontrei um nicho de clientes que precisavam ou que das tuas competências, não? Agradeciam recorrer à estrutura e à eficiência corporativa que eu era capaz de aplicar. Eu, às vezes, a mostrar a algumas destas pessoas um Excel sobre o seu retiro, as pessoas interessante. Ela nem sabia que lucro que iam ter, nem coisas assim. Portanto, encontrei um nicho e comecei a trabalhar nisso. E foi o que eu fiz nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, até agora. Foi o que eu tive a fazer, liderar viagens e trabalhar em eventos conscientes. Só que era à volta do mundo, os eventos eram na Holanda, na Nicarágua, na Guatemala, aqui em Portugal, no Algarve, em Berlim. Então isso então é o trabalho de sonho que, sei lá, eu perdi a conta de quantas pessoas é que já ouvia dizer, quando estou a dar a formação em empresas, dizer assim, se eu tivesse um daqueles trabalhos onde... sabe aquele tipo que anda a experimentar os hotéis e os spas nos hotéis? O que eu gostava era desse. E esse era um trabalho que eu desse nunca me fartava. Tu tinhas esse trabalho, portanto nunca te fartaste dele, certo? Não é bem assim, porque há uma tendência para romantizar, se calhar, todos os trabalhos, não é? Ou a maior parte deles, ou algo que nós sabemos... Todos aqueles que não temos, acho eu. Aqueles que não temos, nós sabemos à partida que alguns não queremos. Mas há outros que parecem muito apelativos e têm coisas incríveis. Por exemplo, este de ser líder de viagens como freelancer era incrível, porque, por exemplo, eu tinha um grupo para liderar na Malásia, aquilo vendia-se, e eu depois tinha um período, fazia o grupo lá, 2 semanas, depois só voltava a ter um evento ou outra viagem em Marrocos, daí 1 mês e meio. Ficava 1 mês na Indonésia, na praia, a curtir, e era maravilhoso, realmente. Mas agora, era a minha custa, era eu que pagava, ficava lá porque não tinha casa, tinha que viver de uma mochila, portanto as coisas que eu tinha levado para a Malásia eram as mesmas que eu ia ter na Indonésia, e na Malásia andava com um grupo e tinha que fazer trekking, e eu pedia ao grupo, não levem mochilas de mais de 10 quilos, e portanto não ia eu aparecer com um grande mochilão, portanto depois eu ficava mais 1 mês e meio com uma bagagem para 15 dias. Este é só um exemplo prático. Não podia convidar amigos para a minha casa porque eu não tinha uma, faltava aos aniversários do meu irmão e do meu sobrinho e de coisas assim. Se eu estivesse doente, tinha que ir ao médico no sítio onde eu estivesse, onde calhava. O meu trabalho a seguir ao grupo de Marrocos ia ser um evento em Berlim, mas que só sei se confirma se houverem 20 inscritos. Às vezes, 1 mês antes eu achava que ia ter aquele trabalho e que ia contar com aquele dinheiro, diziam, não se confirmou, não há evento. E eu ficava ali com um buraco de 1 mês, ou com um buraco de 20 dias de um retiro, não é? Que a pessoa chega uns 4 ou 5 dias antes e ficamos 2 ou 3 dias depois. E são retiros de 1 semana ou 2 semanas, porque ficava ali com um buraco, sem rendimento e sem ter a possibilidade de o substituir por outro. Portanto, muito incerto. Eu não sabia quanto dinheiro é que ia ganhar, se ia ganhar dinheiro. Tinha que investir antes para poder colher depois. Portanto, se eu quisesse fazer, por exemplo, um destino novo, agora quero fazer o Peru, eu tinha que ir ao Peru, fazer a exploração do Peru e gastar do meu bolso, e realmente as fotos no Instagram são incríveis dos hotéis todos que eu estou a experimentar, mas eu estou a pagar aquilo, à espera que mais tarde aquilo se venda para alguém me receber. Há uma forma de fazer isso sem ser pago, e realmente, que é a vida do influencer. Portanto, eu tenho 70 mil followers no Instagram e digo ao hotel, eu vou aí ficar para experimentar, porque é para depois até vender viagens para aí. Portanto, se eu gostar, até levo grupos, e agora não pago porque, entretanto, vou pôr fotos e são 70 mil pessoas que vão pôr likes. Eu nunca vivi essa vida, mas tenho muitos colegas de profissão, também freelancers, que a vivem. E também posso já desmistificar que de incrível não tem nada. As pessoas passam pânico se ficarem sem bateria no telemóvel. Eu podia-me dar ao luxo de não ter telefone e às vezes estava... As pessoas ficam em pânico se acabar a bateria do telemóvel, porque a vida deles, profissional, e o income deles depende das 25 stories que eles vão pôr hoje. Aquelas pessoas não podem estar mal dispostas e ter um dia mau e estar na fossa um dia, porque um dia sem stories representa
um pico nos seus followers, assim, e eles, portanto, têm que arranjar motivação para pôr selfies e para pôr. Portanto, essa vida também, para mim, ainda era menos fascinante do que a minha de depender totalmente das agências que me vendessem. Certo. Portanto, tem coisas incríveis de liberdade, e se me dissessem, queres vir, como acontecia agora, a minha amiga, encontramos-nos em Santiago de Chile em janeiro, e eu, encontramos-nos, estava no México, fui para Santiago de Chile, estou lá em Santiago de Chile e eu pensava que ia para a Amazónia e acabei na Patagónia, depois fui para o Carnaval do Rio. Portanto, tem coisas que eu não posso negar, incríveis, fascinantes, de exercício da liberdade e da possibilidade de eu ser quem eu sou autenticamente, sem ter que estar a representar um avatar. E tinha coisas muito desafiantes em termos, sobretudo, de insegurança e de desconforto. Desconforto mesmo. Dormir todas as noites numa cama diferente, autocarros noturnos, estações de comboio, comer sandes. Eu, durante um tempo, fui vegetariana e desisti. Por motivos vários. Por impossibilidade, não é? Porque, pronto, estou permanentemente em viagem e a certa altura não há, esta hostel tem cozinha, vou cozinhar. Eu perdi todo o interesse por cozinhar. Olha, e tu, Ricardo, sabes que até era uma coisa que eu gostava de fazer, e receber pessoas em casa e cozinhar. Porque eu não vou comprar todos os ingredientes e os temperos que eu quero para fazer o melhor caril, nem não sei o quê. Então era tipo só sal, que era o que havia no hostel. Depois perde o interesse. Porque cozinhar a nossa própria comida, mesmo assim, não é bem a nossa própria comida. Não são os nossos tachos, não há vinagre, então ponho limão, porque não vou comprar uma garrafa de vinagre para fazer uma salada hoje. Há pequenos detalhes, assim, enquanto mulher, nunca usei um vestido durante 3 anos, porque um vestido não é nada prático, as coisas têm que ser todas multifuncionais. Certo. Pronto, são muitos exemplos. Eu dei assim, não foi uma resposta muito estruturada nesse sentido, mas assim, pequenos pinceladas de maravilhoso, incrível, muito desafiante, mesmo muito desafiante. E onde é que vai estar nos teus anos? Não sei. Nos meus anos, não sei. Este ano estava nos Estados Unidos, paguei o novão. E no Natal? No Natal não me compensa ir a casa, porque eu termino um grupo a 20 de dezembro e tenho provavelmente um grupo em fevereiro. Não tenho cá, tenho que apagar um voo para Portugal para passar lá o dezembro. Janeiro não vou ter trabalho nenhum em Portugal. É frio, se calhar mais me vale ficar na praia. É maravilhoso ficar o mês de janeiro na praia. E eu adoro. Mas eu não fazia só porque é maravilhoso, também fazia porque eu tinha que fazer contas à vida. E vir viver um mês de janeiro para a casa dos meus pais não era... para o Porto não era super atrativo, nem me ia estimular, nem ia contribuir muito, por exemplo, para as minhas redes sociais e para eu ser uma pessoa inspiradora. E, portanto, eu tinha que pesar e pensar, eu gasto menos dinheiro, também não ia alugar uma casa, não é? Portanto, eu gasto menos dinheiro se não fizer esta viagem, fico aqui a viver no México num sítio que eu pago 10 euros por noite. Um sítio onde eu pago 10 euros por noite não é um quarto de hotel com jacuzzi, e tenho mais potencial para criar histórias e para alimentar e criar conteúdos para o meu público. No fundo, depois começa a viver assim. E a destrinçar mesmo a função de o que é ser um viajante profissional. Espero não estar a estragar os sonhos de ninguém. Com certeza estás a estragar os sonhos de muita gente, mas isso é vida, não é? A vida estroça os sonhos. Ia-te perguntar sobre as pessoas que vão fazer, ou seja, essas viagens que tu organizavas, esse tipo de viagens que tu organizavas eram muito diferentes daquelas que ninguém chega ali e vai fazer o roteiro de 7 dias, 6 noites, com o autocarro para Benidorm e depois chegas e vais visitar o Museu do Prado. São experiências muito diferentes, certo? Sim, eu associei primeiro uma agência e agora estou noutra, mantendo um pressuposto importante para mim, que é, para mim viajar são 2 coisas, é uma viagem externa e uma viagem interna. E isso faz sentido se for assim. Também faz sentido se não for assim, mas não é esse o tipo de produto que eu ofereço enquanto profissional. E enquanto aquilo que eu quero facilitar para as outras pessoas. Eu sou a favor de viagens que são apenas uma viagem externa e que são de contemplação e são para ser prazerosas para os sentidos. Sou 100% a favor, nem sequer já ajudo com hotéis de 5 estrelas com o jacuzzi. Portanto, uma semana all inclusive em Punta Cana, tudo ok também, certo?
até certo limite, e vou já falar sobre isso. Agora, as viagens que eu ofereço, e ainda ofereço, e os eventos, têm o pressuposto ou a intenção de quererem ser transformacionais para as pessoas. E, portanto, elas são desenhadas para serem uma viagem interna e externa, e para a pessoa tomar, por exemplo, contato com outras culturas, para poder colocar-se em perspectiva, para poder ver uma realidade diferente da sua, da medida do possível, a partir dos olhos daquela realidade, portanto, colocar-se naquele lugar, e claro, para ter experiências sensoriais também incríveis, com paisagens incríveis, com mergulho, com animais, para ser tocado por natureza que nunca experienciou, para aprender sobre culturas ancestrais. É esta a intenção destas viagens. E eu também tenho uma intenção que é de ter um impacto positivo no destino. O turismo tem um efeito demonstrador ou demonstrativo. Nós, ao chegarmos, ir para Punta Cana, que não tem nada de característico, é uma coisa, mas ir para um pueblo lá no meio do Peru ou da Bolívia, que é uma tribo, é fantástico, e nós chegamos lá no grupo 10 com os nossos iPhones e estamos a ter o efeito demonstrativo de mostrar àquela tribo que temos um estilo de vida muito mais confortável do que eles, aparentemente. Eles não sabem é que nós vendemos 10, 12, 14 horas do nosso tempo, X dias por semana, a nossa liberdade, em troca do que nos vai permitir comprar o iPhone e chegar ali. Essa parte eles não veem. Só veem a parte bonita e fascinante, romântica das nossas vidas. E depois começam a ir... Eles deviam fazer o contrário. Eles deviam fazer uma viagem a Portugal, para passar ver 8 horas num escritório a levar com um chefe a bater-lhes a cabeça. E no trânsito da VCI ou da segunda circular. Exatamente. Para depois para a experiência ser completa e justa, nós íamos lá com os nossos iPhones e o nosso equipamento de tracking de marca, e a curtir e a tirar selfies e cheios de dinheiro a trocar notas de dólares. Sim. E eles viam isso e depois vinham cá ver o trânsito na segunda circular, o escritório, o chefe, só que eles só veem aquela parte. E, portanto, Sim. a viagem, nós irmos a este tipo de lugares, tem esse efeito. O que leva estas pessoas a acreditarem que a nossa sociedade e a nossa cultura que é incrível e é isso que elas querem. Também não veem que nós, por exemplo, destruímos toda a nossa natureza no Algarve para fazer a Albufeira e a Quarteira. Também não veem nisso. E agora não temos que ir para lá. É por isso que vamos para lá, porque nós não temos aqui. Mas também não chegam a perceber isso. E ninguém lhes ensina. E, portanto, eu tenho a intenção, e é preciso ter cuidado com isto, quando nós vamos a estes sítios. Portanto, eu tenho a intenção de ter um impacto positivo no destino. E é super, não sei se está aqui alguém a ver que já viajou comigo, e as pessoas, é cansativo como caramba viajar comigo, mas é uma experiência de responsabilidade e transformadora, acho eu, porque permanentemente estamos a ser lembrados disso. Atenção com o que é que nós vamos dizer a estas pessoas, e estes miúdos e estas crianças. Atenção que, eles não estão a ver a VCI, mas por favor tenham cuidado em, sejam contidos, tipo, nós vamos lá quase... vamos... Um bocadinho como o David Attenborough, não é? Atrás das folhagens, a observar, sem mexer ali no ambiente, não é? Quase, é impossível. E depois há uma coisa que nós falamos que é dinheiro, e o dinheiro pode gerar coisas muito boas, também pode gerar uma bolha inflacionária, porque depois eu trabalho com famílias locais e só esta é que recebe, e na semana assim no grupo assim tem que... Portanto, o dinheiro também, nós damos dinheiro. Portanto, eu tenho a intenção de ter um impacto positivo, e isto desgasta-me. Como é que eu faço isto? E eu estou permanentemente a pensar e a medir se o impacto ainda está a ser positivo ou se já está a ser mais negativo, porque se mesmo só, mas nós levamos muito dinheiro a estas pessoas. Mesmo o dinheiro, às vezes, não sei se é não sei se é bom ou se é mau. Por exemplo, nós num dos destinos que eu liderava, agora Marrocos, há lá uma aldeia e que as pessoas criaram uma dependência do turismo, neste momento não há e não existe segurança social em Marrocos. Portanto, há uma série de famílias que estão literalmente a passar fome porque criaram uma dependência do dinheiro que pessoas como eu e como as pessoas que viajam comigo levavam, e neste momento não têm a quem recorrer, estão a passar fome. É isto. Estou outra vez a tirar o romantismo à coisa, mas estou a trazer a parte da profundidade que eu acho que este grupo de pessoas que segue aqui, que te segue a ti, Ricardo, tem, espero eu, o apetite por esta profundidade. Não são viagens de ir descansar para Cancún e para resort. Alguma vez, ou seja, obviamente as pessoas que procuram estas viagens não são pessoas que gostassem de ir para Cancún e vão aqui enganados. Não sei se assim, Marrocos, vou passar dia para aquele resort. Não, vou para Liliana. Não são pessoas que estão a fazer essas coisas. Eles sabem mais ou menos no que se estão a meter. Mas já tiveste malta... Era isso que eu tinha a perguntar, mas já tiveste malta que chegou ao final a dizer pessoal, continência e tal, mas... meu amigo, eu estive na guerra, venho aqui para... Que é esta
olha, deixa-me em paz, que eu quero é estar aqui, não posso descansar um bocadinho, já não tenho bolhas nos pés. Sim, é assim, estas agências são claras de que as viagens são customizadas e que têm o cariz do líder, procuram nos apresentar, expõem-nos muito publicamente para as pessoas terem a oportunidade de, por exemplo, ouvirem agora este discurso aqui está a ser assim muito assertivo. Sim, por favor, diz-me que quando estás a vender a viagem fazes um bocadinho mais de marketing. Sim, procuro vender isto como isto se fosse só... Pronto, dou um bocadinho mais a pílula, mas pronto, nós estamos expostos publicamente para as pessoas terem a oportunidade de perceberem naquilo que se estão a meter. E as próprias agências também têm um princípio ético e as pessoas têm mais ou menos uma ideia. Mas ainda assim, há pessoas que são um bocado apanhadas ao engano, que estavam de férias naquela quinzena e, portanto, o que estava disponível era aquela viagem, eu nem li e inscrevi-me naquilo. E já aconteceu, várias pessoas que se recusaram a ter a experiência. Eu também não obrigo ninguém a ter a experiência. Eu convido... eu não sei quem é que já experimentou aqui, agora vou para esta pergunta, agora saiu. Quem é que já experimentou plantas medicinais? Ou drogas? Às vezes as pessoas consomem drogas ou fumam erva ou tomam plantas medicinais, e aquilo não há todas aquelas plantas medicinais que vêm em pó branco e que se sniffa pelo... Não, isso é um químico. Estou a falar tipo de ayahuascas ou São Pedros ou coisas assim, ou marihuana, erva, por exemplo. Eu depois digo quando houver a resposta, porque isto vai com um bocadinho de delay para o grupo, é capaz. Mas provavelmente o Nuno tem cara de quem já fumou mais. Eu tenho a certeza que há neste grupo pessoas que já fumaram. O Nuno tem cara de quem... As pessoas sabem que quando isso acontece, a certa altura, que já está. Já ingeri aquela substância e, portanto, agora aqui não há volta, isto não é um convite. A certa altura vou entrar ali numa trip, que pode ser fixe ou pode não ser, e há aquele medinho de se vai ser, se não vai ser. Este tipo de viagens não é bem assim, eu não forço ninguém para a experiência. Eu abro a porta e convido. E digo, queres ter uma experiência transformadora, que pode ser confortável, de ver como é que vive uma família e eu vou-te contar qual é o impacto de nós virmos aqui. E há pessoas que conseguem passar por estas viagens não tendo a experiência e recusando ter a experiência e ver. E depois, pronto, tornam-se às vezes até ou o elemento conflituoso ou o distractor, a pessoa que distrai o grupo e que está sempre a fazer as piadas e aquilo é pesado, então a pessoa quer aligeirar. Acontece muito isto e eu, enquanto coach também, não é? Com essa formação consigo ir fazendo uma gestão do grupo e a gestão da pessoa e fazendo os convites até ao momento em que eu percebo, pronto, a pessoa não está mesmo disponível, eu não quero mesmo, e eu deixo passar. Mas há pessoas que não sabem algo, não, sim, acontece isso. O que é que as pessoas, quando vêm dessas viagens, mais referem como interessante? O destino externo ou o interno? Ou seja, elas valorizam mais o sítio para onde foram ou o processo pelo qual passaram, a sua viagem interior? Depende da pessoa. Sim. E lá está, depende se a pessoa estava aberta ou não a realmente ter a experiência full-on. Obviamente, claro. Muitas pessoas mencionam muito o destino, a experiência, as pessoas, o coração das pessoas e que era tão bonito e aquelas crianças e mencionam muito aquilo, como se tivesse sido a parte externa do que viram. No facto, o que elas estão a representar e a verbalizar é a experiência interna, é a forma que elas tocou, não é? Algumas pessoas também já agora, é interessante para este grupo de pessoas interessadas, associam isso a mim. Elas acham que fui eu que fiz a transformação. E, portanto, depois procuram para outras experiências ou então pedem-me conselhos de vida. Também quero mudar de vida como tu, quero me despedir, quero terminar a minha relação, estou mal com o meu marido. Vêm assim, porque acham que fui eu que conduzi aquela experiência. E não fui eu. Certo. Eu desenhei a experiência para ela poder ser transformadora. E algumas pessoas, tal como acontece com o coach, e vocês associam aquela transformação ao coach e acham e pronto, mas no caso do coach é um método sem conteúdo e é um método sem imposição de conteúdo. Ali eu faço imposição de conteúdo, eu faço discursos, eu verbalizo coisas, eu dou a minha opinião. Sim. E portanto também acontece isso, há pessoas que mencionam como o que foi mais transformador e outra vez, sem ser arrogante, foi ter-me conhecido. Certo. Foi a coisa mais transformadora da viagem, foi terem-me conhecido. E pronto, é curioso ver o processo pelo qual as pessoas passam. Sendo que
Então, agora vou lançar-te aqui uma provocação, que é, sabendo nós que a viagem interior é, se calhar, o mais marcante e que há destinos maravilhosos em toda a parte do mundo, inclusive em Portugal, não era possível desenhar uma dessas experiências, mas em vez de irmos para Marrocos, irmos para Carraseda de Anciães, ou para o Gerês, ou para a Serra da Estrela, ou para qualquer... Ou seja, não era possível nós termos essa viagem interior e essa descoberta maravilhosa de paisagens extraordinárias nos passadiços do Paiva e desenharmos essa experiência cá? Porque é que temos que ir para Marrocos? Alguns colegas meus de profissão propuseram-se a fazer isto com esta questão de Covid e, portanto, todos os líderes de viagens aventura em destinos exóticos, muitos deles se tornaram líderes de viagens aventura em destinos portugueses. Para mim, no meu método, o método que eu desenhei para a viagem ser transformacional, a questão não funciona porque para mim é útil que a pessoa esteja desconstruída, esteja fora do seu contexto habitual. E, portanto, só o facto de sair daqui para ir para os passadiços do Paiva não está muito desconstruída. Se ela estiver no meio de outra cultura em que não domina a língua, não domina a cultura, visualmente está distraída, é tal questão do consciente está ocupado. Estou a dar, se calhar, muitos detalhes técnicos, mas pronto, estamos aqui. O consciente está, de certa forma, ocupado e permite processos ao nível do inconsciente aflorarem. Portanto, para mim é importante este processo de desconstrução. Em Portugal resultaria num contexto de imersão, então nesse caso chamar-se retiro, em que a pessoa também é retirada do seu contexto e do controle que tem do seu dia-a-dia. Portanto, está em retiro, tem uma coisa que tem que cumprir, que é o nobre silêncio até ao pequeno almoço, e depois tem que meditar, faz partidas com aquele grupo de pessoas, e só o nome retiro, que já cria o framing, o pre-framing de isto é um retiro, isto vai ser transformacional, porque senão, para a forma como eu desenho a experiência, é importante que a pessoa esteja desconstruída. Okay. O que eu quero dizer com desconstruída é... Fora do ambiente natural, desconfortável, não está, ou seja, tem que estar atento a outras coisas e, portanto, deixa outros processos a flor. E que esteja disponível, porque está tão exposta à mudança que também está disponível para a mudança dentro dela. A mudança faz tão parte do dia-a-dia, passou a ser é tudo tão diferente, que eu também estou um bocado diferente, mas é normal. Agora, se eu nos passadiços de Paiva me começo a sentir diferente e a pensar na minha carreira, o que é que me está a dar? Começo logo a falar com o gajo que está ao lado e a mandar piadas. E ali parece que é um bocado mais aceito e eu questiono a vida. Porque estas crianças e estas roupas e não sei o quê. Ok. Então é uma resposta que faz sentido. Vou aceitar. O júri aceita a tua resposta. Está correta. O júri aceita. Está correta. Olha, estamos quase, já passamos aqui a 1 hora da nossa conversa e eventualmente tu tens que te deitar porque vais treinar cedo. Agora vou treinar às 7 da manhã numa box, inscrevi-me numa box. Espetacular! Qual é a box? Open Box aqui na Maia. No Open Box da Maia. Por acaso tenho bons amigos a treinar. Por acaso, quer dizer, tenho só um, mas eu também treino. E, portanto, como tens que ir treinar, queria, antes de nós darmos aqui algumas dicas para deixares aqui algumas dicas para as pessoas que se queiram fazer viagens ou que gostassem de explorar um bocadinho mais esta área, qualquer coisa assim do género, gostava que pensasses também qual foi a pergunta que ainda não te fizeram, que tu gostavas muito que te fizessem e que depois desse a resposta a essa pergunta. Mas antes dessa pergunta, portanto, para te deixar pensar um bocadinho nisso, gostava que desse aqui, se alguém estiver a pensar em viajar, que tipo de destinos é que tu aconselhavas para diferentes experiências? Ou seja, se alguém quiser conhecer alguma coisa que não tivesse mesmo à espera, se alguém quiser um destino puramente fun, onde é que tu dirias que para ir, se alguém quiser assim, ou seja, dês aqui 2 ou 3, para 3 ou 4 objetivos diferentes, que dês aqui algumas ideias de destinos para quem está a ouvir. Okay. Para quem se quiser deslumbrar com a natureza e ficar em awe com este planeta incrível em que nós vivemos, eu recomendo a Patagónia chilena. Fazer o hiking do W da Patagónia chilena e ir ver icebergs e é realmente uma natureza, os animais, é incrível. Para uma experiência de
o que é que... Por acaso são tudo coisas que eu visitei recentemente, mas vou dar duas. Para uma experiência do o que é a maior festa do mundo. E as pessoas viverem juntas, ou a união entre pessoas, sobretudo nesta questão de Covid, agora que estamos totalmente afastados uns dos outros e que não podemos estar em contacto. A maior festa do mundo é preciso ir ao Carnaval do Rio de Janeiro. E estar lá no meio da confusão. Ir para o bloco no Carnaval do Rio de Janeiro, ou ao Happy Holi, na Índia, no sítio onde nasceu o Lord Shiva, em que toda a gente está a fumar bang, que é o haxixe, lá do sítio, e cheios de cores e em absolute êxtase. Absolute êxtase é um transe, são lugares de transe. Isso é para encapsular a experiência do que é ser humano, mas assim tipo cru mesmo, o Happy Holi e o Carnaval do Rio. Em termos desta experiência de ver o que é o desenvolvimento, é isto que nós chamamos de desenvolvimento, o que é que está a fazer, eu aconselho a Guatemala. Que é então um sítio onde ainda estão os maias vivos e a nossa cultura ocidental a tentar impor-se, e a poluição a chegar, o plástico a substituir materiais naturais, e as pessoas estavam habituadas a comer uma peça de fruta e a tirar a casca para o chão da banana, e agora abrem o bulical e atiram o pacote de bulical, para ter esta experiência e também para ver o que é uma cultura ancestral com 3.000 anos preservada viva. A Guatemala com os maias é incrível. Para um destino só de lazer, de estar e de desfrutar, assim daqueles de sol e praia, a Indonésia é incrível. O Bali ou sobretudo Lombok na Indonésia, ou algumas ilhas até um bocado mais reservadas, e eu não conheço assim muitos destes porque nem é muito o meu estilo de viagem, mas a Indonésia realmente tem uma vibe, é barato. E, portanto, a pessoa também pode estar relaxada com isso, poder fazer pedir agora o champanhe. Não, champanhe também é caro em todo lado, mas vou pedir agora, sei lá, um cocktail, e não tenho que estar a pensar, agora o cocktail vai ser 15 euros, não, é barato. Então a pessoa pode estar assim descontraída, mesmo a indulgence, a permitir. Mais, que tipo de férias é que as pessoas poderiam ter? Para uma viagem em que a pessoa se quer desconstruir e quer aprender sobre ela própria, qualquer sítio, sozinho, sem ser em grupo. Enfiar-se num sítio qualquer e sozinho, pode ser fazer uma mala e passar 5 dias a Paris, mas dormir num hotel sozinho, ter coragem de ir jantar sozinho, preferencialmente num hostel, ter que falar com outras pessoas, e qualquer sítio serve, para a viagem ser, quem é que sou eu quando estou sozinho e tenho vergonha agora Achas que é o atrativo dos caminhos de Santiago, ou do ir a pé para Fátima? Achas que é esse atrativo da desconstrução de ter que estar sozinho, dormir nos abrigos, falar com os outros viajantes? Achas que é esse o atrativo desse tipo de viagem? O caminho de Santiago, eu fiz o português e fiz o inglês, vem do norte, é muito social, a pessoa nunca está sozinha, é uma experiência muito social. Vai-se caminhar e fala-se com as pessoas ao lado, e depois chega-se para o hostel, e sozinho mesmo nunca se está. Se é essa a intenção, é muito deceiving, porque sozinho mesmo é chegar a uma cidade em que as pessoas estão todas a ir, cada uma na sua direção, no caminho está toda a gente mesmo a fazer aquilo, sabe? Tu sabes que estão todos contigo, está toda a gente a fazer o mesmo que tu. Lixado mesmo, e vamos chamar lixado, é chegar a Paris, ou a Delhi, Nova Delhi na Índia, como eu cheguei, ou Katmandu no Nepal, ou a Lima no Peru, cidades com milhões de habitantes, e as pessoas estão cada uma na sua vida e tu não sabes quem é que está contigo, quem é que está à sua procura, quem é que está disposto a falar. Eu acho que é mais interessante nesse sentido. Okay. Até em Portugal, aí nesse caso até em Portugal, e passar um fim de semana sozinho a Braga. O que é que eu vou fazer? Tipo, estou no hotel, não falo com ninguém, falo com a pessoa ao lado. É curioso, não é? Portanto, qualquer viagem sozinho. Estas viagens de grupo, e sobretudo estas, com estas agências, eu recomendo 4 em Portugal, e eu só estou associada a uma neste momento, que é a Landscape, que recomendo, obviamente. A da Wanderlust, que é a agência para a qual eu liderei antes, continuo a recomendar. A Nomad, que é uma agência incrível em Portugal, a Papa Léguas. Estas agências têm um produto bem desenhado, acredito eu, e que escolhem líderes de viagens que têm uma intenção de ter um impacto positivo. Portanto, estas viagens em grupo acabam por ser uma experiência desenhada para ser fixe. E há líderes mais da borga, e há líderes mais do desafio físico, e é mais ou menos fácil, é assim, tipo self-explanatory quando se vê a descrição da viagem, o que é que se vai ter. E estas viagens em grupo eu acho que são fixe. E eu, sendo uma viajante profissional,
sem reservas, iria numa viagem destas com um destes líderes de viagens para um destino que não conheço. Não conheço a Islândia, é um sítio onde eu quero ir e gostaria de ir numa destas viagens em grupo, porque acho que vai ser muito mais fácil para mim do que ir para lá sozinha, alugar um carro, andar sozinha, sai-me mais barato. Ou ir e vai ser mais interessante, se calhar, do que ir ali à Geotravel e dizer, olha, queria um pacote para a Islândia. Sim, porque pronto, e agora posso ir à questão da pergunta que não me fizeram, Certo. Que eu gostava que me fizessem e vou responder. E vai ser... Eu acho, o que é que eu acho sobre o turismo mainstream? O que é que eu acho sobre isso? Sim. E isto, voltando atrás um bocado quando me falaste das férias em Cancún no resort. Eu acho, e sobretudo momento Covid, o que é que vai ser do futuro do turismo? Então, eu estava a liderar viagens, neste momento a minha próxima data é para abril de 2021 e não sei se vai confirmar. Portanto, está realmente desafiante, não é, para as pessoas que trabalham neste setor, e o turismo está-se a reconfigurar. Eu espero que não volte ao mesmo. Eu própria, enquanto líder, estou a repensar algumas destas coisas, não é? Tipo, será que eu quero mesmo então levar as pessoas à Bolívia, à Guatemala, à aldeia, a Marrocos, à Malásia, à aldeia... Estou a pensar nisto tudo, não é? Os impactos que nós temos. Eu já tinha estas preocupações antes, ainda assim, às vezes de forma um bocado egoísta, porque é mais fixe e sei que vai ser a experiência mais transformadora para as pessoas, para as minhas, para as que eu levo, não, para as que estão lá. Eu própria que já tinha estas considerações, estou a repensar. Eu acho que o turismo todo se está a repensar e espero que não volte ao mesmo. O que é que eu acho do turismo massificado, mainstream? Acho que não tem razão de existir. Infelizmente, neste momento, a minha visão crua e cínica é que realmente o turismo deve ser um produto qualificado para pessoas com uma intenção qualificada. E isto faz ou pela via do descritivo e, portanto, a experiência não ser propriamente vendida como sendo fabulosa para atrair as pessoas só, e, portanto, descrevendo realmente o que é que vai acontecer e vender quase uma viagem como um retiro transformacional ou uma viagem de desenvolvimento pessoal, no fundo, e as pessoas sabem no que estão a meter e, portanto, são pessoas qualificadas que escolheram aquilo, ou então por via preço. E realmente passar a ser uma coisa de elites, em que só está acessível a alguns, e o facto de ser caro assegura com que o impacto ambiental, por exemplo, daquilo que iria ter, pode ser colmatado de alguma maneira. Portanto, o que destruiu a Albufeira, ou a Quarteira, ou Cancún no México, foram os hotéis baratos. E infelizmente eu neste momento acho que deveriam subsistir os hotéis, se pudessem ser baratos, melhor, mas eu enquanto ex-gestora hoteleira sei qual é o desafio de gerir um hotel barato. Eu a certa altura no grupo hoteleiro onde trabalhava não podia mudar as compotas do pacote de plástico para o de vidro, porque o vidro é reciclável, o plástico não, e eu queria mudar do plástico para o de vidro porque custava mais 1 cêntimo cada um. Só que eu tinha 3.000 hóspedes num fim de semana, por exemplo, então gastava 6.000 daquilo. Portanto, aquilo 1 cêntimo no meu orçamento de um grupo, na altura no Porto eu tinha 770 quartos, sempre cheios, 1 cêntimo era um rombo no meu orçamento, e portanto eu não podia mudar. É a velha questão das azeitonas na refeição dos aviões, não é? Mais uma azeitona ou menos uma azeitona são milhões e milhões de euros. Não é? Portanto, enquanto ex-gestora de um lugar para turismo mais massificado, eu sei qual é o desafio. Portanto, fazer as coisas de forma sustentável neste tipo de unidades. Estas unidades não foram desenhadas para serem sustentáveis, foram desenhadas para serem baratas. Baratas ou acessíveis a um público mainstream. Isso faz com que elas tenham um impacto ambiental e cultural gigante. E, portanto, eu neste momento acho que estas unidades deviam falhar. E que o turismo devia começar a ser realmente apenas para um público qualificado. Portanto, que tenha capacidade de pagar por um hotel que tem um design que faz com que o seu impacto ambiental seja mais positivo, o hotel paga melhor, portanto é tipo uma B Corporation, o hotel paga melhor aos seus colaboradores, em vez de fingir que está a criar postos de trabalho, que no fundo são a roda dos ratos e trabalho escravo, as pessoas são efetivamente bem pagas e portanto têm um impacto social bom. Ou tem que realmente cria trabalho que dá às pessoas condição para viver, e não pessoas que têm que viver a 2 horas do centro da cidade num apartamento partilhado, normalmente imigrantes, porque os portugueses nem aceitam fazer isso, e que apanham 1h30 de trânsito para chegar
à cidade e trabalham 8 horas para ganhar 480 euros, que era na altura, agora deve ser 520. Pá, isto não é criar um posto de trabalho, isto é falso, isto é uma ilusão. Portanto, a longo prazo, eu acho que o turismo devia ser uma coisa realmente elite, ou para uma elite eclética e intelectual, ou, pronto, também vai ser de certa forma para uma elite que não tem esta capacidade intelectual, mas que tenha financeira, mas pelo menos esse dinheiro está a ser investido em coisas com um impacto positivo. E todos os outros, para onde é que vão? O quê? E todos os outros, para onde é que vão? Uma significância. Depois acabam os Cancuns e realmente, se a intenção é serem umas férias de contemplação e de descansar, então aí sim, ficamos em Portugal, ou ficamos perto do sítio onde residimos, onde vivemos, perto no sentido em que... E o impacto ambiental é menor. É menor. Eu sei que isto é cínico, isto é triste de se dizer, mas se realmente eu não quero saber nada sobre a cultura mexicana, vou a Cancún fazer o quê? Voar num avião que tem uma pegada ecológica horrível, enfio-me lá num resort que está a debitar água... Então, realmente, fica para o turismo rural aqui e vamos ali até a Espanha. Se é só para descansar, há sítios, descansa-se mais, se não houver jet lag, se a comida for... Então, para isso temos experiências maravilhosas aqui. Eu acho que falta, sinceramente, também, e agora dando só aqui, acho que falta mais sítios em Portugal a querer proporcionar uma experiência desse género. E com alguma coisa que supere. Porque é que as pessoas querem ir para Cancún? Porque a água está a 36 graus e vão ficar morenos passado uma hora na praia. Claro que ninguém gosta das 9 horas de avião para lá e 10 horas para cá a fazer escala em Madrid. Né? Agora, acho que há ali um conjunto de fatores que se passou a valorizar, ou que as pessoas começaram a valorizar, ou de alguma maneira elas valorizam esses fatores, das águas límpidas, das areias brancas, da água quente, de uma série de experiências que aqui em Portugal, com os nossos pontos positivos, ainda não conseguimos mostrar. Certo, mas a questão é que, como vai tanta gente para esses sítios também estão a deixar de ter. O que eram os fatores atrativos desses sítios estão a deixar de ser. Há praias horrorosas na Tailândia agora cheias de gente, tem tanta gente que estão sujas e sobrelotadas. Portanto, o facto de irmos para lá também não é solução, porque depois também nem para nós é fixe. E neste momento já estes sítios que são mainstream económicos, neste momento já são borderline de quase mau. As pessoas é que nem se querem mentir elas próprias e nem querem assumir pelas próprias que fizeram um investimento, mas aquilo não correspondeu à expectativa. E a parte das vezes nem querem assumir e põem só foto da parte que foi bonita e não sei o quê. Eu concordo que há coisas aqui que faltam-nos coisas aqui que há noutros sítios e vice-versa. Então as pessoas poupam um bocadinho e ajustam-se o estilo de vida para poderem fazer essa viagem, porque para esses sítios vão ser um bocadinho mais caros, em vez de continuarmos a alimentar os 600 euros para ir para a República Dominicana. Realmente a viagem custa 1.500, mas é assegurado que o impacto e as pessoas, em vez de irem todos os anos, se calhar vão de 2 em 2 anos, por exemplo. Sim. E também acho que falta valorizar o produto que nós temos cá. Nós não temos isso, mas temos outras coisas. E, por exemplo, os estrangeiros valorizam muito as nossas viagens gastronómicas e não sei o quê. E nós falamos muito sobre isso, mas depois, no fundo, nós próprios nem vamos assim muito experimentá-las. E o vinho português é incrível, e vinho português tão bom, e depois compramos o mais real. Então porquê que não nos oferecemos, por exemplo, a nós uma viagem gastronómica no Douro, em que ficamos num bom hotel? No Douro, em que compramos um vinho de 10 euros, uma experiência realmente sublime aqui, nós também podemos fazê-lo. Eu acho que se calhar pode ser uma boa oportunidade para a nossa indústria hoteleira começar a fazer esse marketing também para os portugueses e dessa forma. Sim, eu tenho a intenção de ter em Portugal um alojamento turístico em que o meu target seria realmente um público nacional esclarecido e que tenha esta consciência que eu não vou todos os anos para Cancún ou para a República Dominicana, vou 3 em 3 anos e de vez em quando fico aqui, mas quando estou aqui eu quero ser bem tratado, mas também quero estar num sítio que paga de forma justa aos seus colaboradores, que filtra a água, que não está aqui a destruir. Eu tenho a intenção de trabalhar para esse público. Se isto é meio utópico, provavelmente. Vamos ver se há target. Também, se calhar, aquilo que pode ser necessário pode não ser um target assim tão grande. Portanto. Pois, não, para mim, só há nichos para tudo, cada vez mais. E forma de chegar até eles, o que antes não havia, que é a forma de chegar até esses nichos.
Há nichos para tudo. E eu tenho este sonho, que o turismo passa a ser assim, sabes? Tipo, consciente. Para as pessoas realmente viajam. E eu, contra mim, falo, eu dei não sei quantas voltas ao mundo. Eu só este ano, eu tive que fazer já sei que estamos fora do tempo, senão eu contaria. Tive que fazer um autorresgate do México para chegar a Portugal, mas eu, em março, já tinha voado. Bem, eu tenho uma pegada ecológica indescritível, portanto, eu falo meia culpa, eu própria andei a viajar sem noção já, a certa altura. E este momento de pausa, em que o setor se está a ter que reinventar e os players do setor, e eu quero-me considerar, ou vejo-me uma pessoa com autoridade na matéria, no sentido em que passei pela hotelaria, passei pelas viagens de forma profunda e consciente e pensada, estamos a ter uma oportunidade de olhar para as coisas. Agora, é preciso olhar com vontade de olhar e às vezes o que nós vemos não é bonito, o que nós andamos a fazer. O setor do turismo e até nós todos. Muito bem. Olha, gostei muito deste bocadinho, até porque foi curto, foi só 1h20 e, portanto... Eu falo bastante. Eu acho que todas as pessoas que estiveram aqui a acompanhar gostaram, e se não gostaram, já deviam ter deixado de ver isto há muito tempo, porque já seriam... Se não gostaram... Pelo amor de Deus, tiveram 1h20 à espera de estarem agora nos últimos minutos, quer dizer, não poder para mais. Mas acho que foi mesmo uma conversa muito interessante, com alguém que tem uma experiência que é mesmo muito diferente da generalidade das pessoas. Esta experiência de sair de viajante profissional, quer como guia, quer como utilizadora, e portanto acho que foi aqui uma conversa mesmo muito gira, com coisas, eu pensei em muitas coisas e tirei aqui muitas coisas interessantes. Obrigado por teres aceito este convite e por teres disponibilizado para termos aqui esta conversa. Espero que tenhas gostado também. E não temos para já aqui ainda mais nenhuma pergunta, mas a Liliana está aqui no grupo, portanto, se tiverem alguma pergunta, façam-se à vida. Basicamente. Sim, depois eu vou respondendo aqui no chat, tenho curiosidade de receber o feedback e também de ouvir, sejam assertivos também comigo e digam, és uma idiota, como assim agora não se pode ir para Cancún? Vamos abrir aqui uma discussão, porque acho que é um tema que é muito pertinente neste momento. É o que está a viver a indústria, vamos discuti-lo, estou aqui para isso. Bring it on. Muito bem, ok. Olha, beijinhos. Beijinhos, vamos nos encontrar pessoalmente agora da próxima vez, visto que já estamos há 6 anos sem nos vermos pessoalmente. Não, vimos em Lisboa uma vez lá mas ok, mas sim. Pois é verdade. Se calhar não é há tantos anos, se calhar é só para aí há 3, não é? É 2. Olha, beijinhos, obrigado. Beijinho. Está bem? Obrigada. Obrigado a todos. Até logo. Tchau, tchau.